Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente no nosso horário de sempre. Agora são 8h31. Já começo te lembrando que hoje é sexta-feira, aquele dia da semana com um gostinho diferente, mas cheio de notícias. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 29 de setembro. Manaus decreta a situação de emergência por seca que afeta o Rio Negro. Lula passa por cirurgia hoje para corrigir artrose no quadril. Sem consenso no Congresso sobre a lei orçamentária, Estados Unidos começam a se preparar para o shutdown, a paralisação dos serviços públicos. Você já ouviu falar em árvore líquida? Uma criação made in Brasil que promete melhorar a qualidade do ar e combater a poluição. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Começo dizendo que a Receita Federal paga hoje o último lote de restituição do Imposto de Renda de 2023. O total de quase 2 bilhões de reais devem ser creditados a 1.260.000 pessoas. O depósito feito diretamente na conta bancária ou pela chave Pix informada na entrega da declaração já leva em conta a correção adicional de 4,28% referente à variação da taxa Selic. Se o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor da sua restituição no prazo, ele deve solicitar no site da Receita Federal. E quem não teve o dinheiro liberado em nenhum dos lotes caiu na malha fina, infelizmente, vai ter que acertar as contas com o leão. E a cidade de Manaus decretou emergência por causa da seca no Rio Negro. Até agora, 17 municípios amazonenses sofrem com a dificuldade de conseguir alimentos e também água potável. A Prefeitura de Manaus decidiu decretar situação de emergência por 90 dias em razão da seca que atinge o Rio Negro, após o nível baixar a cerca de 16 metros, que é considerado muito inferior para o período. Com isso, subiu para 17 o número de municípios amazonenses que têm problemas por conta da estiagem que assola o estado. Com a seca, os moradores das zonas ribeirinhas e rurais estão com dificuldade de acesso a alimentos e água potável. Segundo a Prefeitura, entre as ações previstas para atender a população estão a distribuição de alimentos e a perfuração de 30 poços artesianos para levar água a diferentes comunidades. Também devem ser entregues 60 botes com motor para as comunidades afetadas. A seca também contribui para o aumento das queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, enquanto a capital amazonense registrava 2 focos de queimadas, municípios do interior, entre eles Altazes, Novo Airão e Iranduba, contabilizaram 58 ocorrências. Os focos de incêndio fizeram com que a cidade ficasse encoberta por uma nuvem de fumaça. De acordo com o INPE, em setembro foram registrados 6.597 focos no Amazonas. A situação ainda deve se agravar mais em outubro, quando a estiagem deve ficar mais intensa. A estimativa da Defesa Civil é que até o mês de dezembro, cerca de 500.000 pessoas sejam afetadas pela severa estiagem que atinge a região. E o presidente Lula compareceu à sessão de posse de Luiz Roberto Barroso no STF nesta quinta-feira. O ministro cumprirá mandato de 2 anos e ficará no cargo até outubro de 2025. O ministro Luiz Roberto Barroso foi empossado nesta quinta-feira no cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal. Barroso vai cumprir mandato de 2 anos e entrar na vaga deixada pela ministra Rosa Weber. A posse foi acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, além de outras autoridades. Nesta sexta-feira, Lula vai ser submetido a uma cirurgia de quadril. O procedimento será realizado no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. E agora a gente fala sobre a cirurgia do presidente Lula, que acontece hoje. Ele vai ser submetido a um procedimento do lado direito do quadril para tentar sanar dores crônicas que ele tem reclamado há meses. Desde agosto do ano passado, o presidente Lula vem se queixando de dores no quadril. Ele se internou na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês nesta sexta-feira para a realização de uma artroplastia total de quadril com a equipe médica de São Paulo, que acompanha o presidente há anos. Segundo a Secretaria de Comunicação, a escolha da unidade de Brasília se deu pensando na recuperação dele, para que não precise fazer deslocamentos longos no período pós-operatório.
Lula deve ficar internado até a terça-feira. Ele seguirá para o Palácio da Alvorada, que foi adaptado para suas necessidades. A equipe médica deve divulgar boletins atualizando o estado de saúde de Lula todos os dias, mesmo após a saída do hospital. Este já vai ser o terceiro procedimento de Lula no quadril. Os 2 primeiros foram realizados em junho, apenas para aliviar as dores. Ele se queixa de um problema crônico de dores na região e foi diagnosticado com um quadro de artrose. A artrose é o desgaste da cartilagem que reveste nossas articulações, ou seja, no local onde 2 ossos se encontram, existe um tecido de cartilagem que age como amortecedor, facilitando a movimentação das articulações. O desgaste das cartilagens ao longo da vida é um processo natural. E o governo do Rio anunciou uma ação conjunta entre forças estaduais e federais no Complexo da Maré. Essa articulação acontece após imagens de um curso prático de táticas de guerrilha terem sido reveladas por uma investigação da Polícia Civil que mostrou o treinamento de guerrilha de pessoas para trabalhar para os criminosos. O governador do estado do Rio, Cláudio Castro, se reuniu com a cúpula da segurança pública para traçar estratégias, a fim de combater o tráfico que domina o Complexo da Maré na zona norte do Rio. Isso foi resultado após a exibição das imagens de um treinamento tático que bandidos que dominam a comunidade recebiam numa quadra esportiva no interior da favela, ao lado de uma creche municipal e escola pública. As imagens foram resultado da investigação da Polícia Civil, que durou 2 anos. Durante as gravações, ainda foram captadas imagens de treinamento com simulação do uso de bombas. Várias facções estão no Complexo da Maré, que tem mais de 140 mil moradores. E de acordo com o mapeamento dos policiais, o Terceiro Comando Puro, o TCP, domina a maior parte da região, inclusive o centro de treinamento. As comunidades da Nova Holanda e Parque União, ainda na Maré, estão sob o jugo do Comando Vermelho, outra facção de traficantes, além de uma parte do complexo que foi tomada por milicianos, Roquete Pinto e Piscinão de Ramos. Ao longo da investigação, os agentes identificaram pelo menos 400 bandidos da facção da região da área usada como centro de treinamento. A Polícia Civil monitorou no total 1.125 traficantes, milicianos e pessoas ligadas às atividades criminosas na Maré. Eles foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. No início da semana, o governador Cláudio Castro disse que a polícia tem poder de fogo para entrar na Maré e ainda fará uma reunião com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para acertar uma possível ação da Força Nacional, cujo objetivo é que o governo federal envie reforços para atuar na comunidade. E por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou o recurso da defesa e mantém o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O julgamento virtual do caso na Corte Eleitoral terminou nesta quinta-feira. A defesa de Bolsonaro tentou reverter a determinação, mas os ministros consideraram que a decisão não deve ser alterada. Os advogados do ex-presidente podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal, apresentando o chamado recurso extraordinário, que pretende questionar pontos da decisão do TSE que violariam a Constituição. E veja a seguir, Estados Unidos começam a se preparar para o shutdown, a paralisação dos serviços públicos. E a gente conta também sobre a árvore líquida, uma criação made in Brasil que promete melhorar a qualidade do ar e combater, é claro, a poluição. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais dessa sexta-feira. A corrida presidencial já está em andamento nos Estados Unidos. O presidente americano Joe Biden lançou um ataque direto a Donald Trump nessa quinta-feira. O democrata alertou sobre o que considera o perigo que o país correria com o segundo mandato de Trump. Vamos ver. Biden disse que o ex-presidente é movido por um sentimento de vingança e revanchismo. O democrata alertou sobre o perigo que o país correria com o segundo mandato de Trump.
Meus amigos, eles não escondem os seus ataques, os promovem abertamente, atacando a imprensa livre como inimiga do povo, atacando o Estado de Direito com um impedimento. Hoje, sejamos claros, embora tenhamos feito progressos, a democracia ainda está em risco. Isso não é uma hipérbole, é uma verdade simples, uma verdade simples. Trump pretende concorrer às eleições presidenciais de 2024. O discurso de Biden ocorre um dia depois que outros 7 pré-candidatos republicanos à Casa Branca realizaram um debate na Califórnia. Trump, que tem uma vantagem esmagadora sobre seus rivais, ignorou esse evento. E ainda falando dos Estados Unidos, o país começou a se preparar para a paralisação de serviços públicos. Uma nova lei orçamentária está em xeque e, caso não se chegue a um acordo, o chamado shutdown deve começar neste domingo. Muitos ficarão em desemprego técnico temporário ou deverão trabalhar sem receber salários. A paralisação, que já ocorreu outras vezes no país, deve começar no domingo caso o Congresso não chegue a um acordo sobre uma nova lei orçamentária. Os funcionários do governo federal e os militares se preparam há dias para esse shutdown, como essa paralisação de serviços públicos é conhecida. Pode ocorrer o fechamento de parques e de repartições públicas, mas os serviços considerados essenciais serão mantidos. A paralisação mais longa até agora durou 35 dias, entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. A única solução seria um acordo de último minuto na madrugada de 30 de setembro para 1º de outubro entre republicanos e democratas no Congresso. O Senado conseguiu um acordo de curto prazo que daria mais tempo aos legisladores para um acordo definitivo, mas na Câmara dos Representantes o texto não passará. Partidários do ex-presidente Donald Trump rejeitam apoiar qualquer texto que inclua ajuda financeira à Ucrânia, como deseja a Casa Branca. O governo do presidente Joe Biden quer incluir no novo orçamento um pacote de 24 bilhões de dólares em ajuda militar e humanitária à Ucrânia. Esse valor equivale a cerca de 122 bilhões de reais. O Alto Comissariado das Nações Unidas divulgou um número alarmante. Mais de 2.500 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo. Na tentativa de chegar à Europa, milhares de migrantes morreram ou desapareceram no mar Mediterrâneo desde o início do ano, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Até 24 de setembro deste ano, mais de 2.500 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas só este ano. Esse número representa um aumento de 2/3 em comparação com 1.680 pessoas no mesmo período do ano passado. De acordo com os números apresentados entre 1º de janeiro e 24 de setembro de 2023, um total de 186 mil migrantes chegaram ao sul da Europa, um aumento de 83% em comparação com o mesmo período de 2022. Entre janeiro e agosto de 2023, 102 mil migrantes tentaram atravessar o Mediterrâneo partindo da Tunísia e outros 45 mil da Líbia. Destes, 31 mil foram resgatados no mar ou interceptados e desembarcados na Tunísia e outros 10.600 na Líbia. Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, afirmou que cortou metade de sua equipe global dedicada a monitorar e combater a desinformação e fraudes relacionadas a eventos eleitorais relevantes. Estão previstas mais de 50 eleições importantes em todo o mundo em 2024, incluindo as presidenciais nos Estados Unidos, além de outras na Índia, no continente africano e na União Europeia. A demissão aconteceu depois de reguladores da União Europeia identificarem que a plataforma X representava a maior parcela de desinformação entre as principais redes sociais. Uma nova norma do bloco obriga empresas de tecnologia a controlarem melhor o conteúdo para proteger os usuários contra a desinformação e o discurso de ódio. Empresas que infringirem esta lei podem ser punidas com multas. Mas o corte de funcionários parece contradizer as recentes declarações da CEO do X, Linda Yaccarino, que afirmou nesta semana ao Financial Times que a plataforma ampliava suas equipes em todo o mundo diante da iminência da temporada eleitoral. 3 pandas do Parque Nacional em Washington devem voltar para a China no início de dezembro. E por isso, fãs de todo o país visitam o Zoológico Nacional para vê-los uma última vez. Um fim da ligação de décadas entre os animais fofinhos e a capital norte-americana.
Os primeiros pandas chegaram da China em 1972, como um presente após a visita histórica do então presidente Richard Nixon à nação liderada pelos comunistas. O zoológico deu início a um evento chamado Pandapalooza, uma semana antes da partida. Fãs de todos os Estados Unidos visitam o local para ver os bichinhos pela última vez. Esta é a segunda vez que vejo os pandas. Estive aqui no início deste ano e quando soube que eles estavam indo embora, quis voltar a vê-los novamente. Já passei uma vez e vi 2 deles e tem sido muito incrível. Quando soube que esses pandas estavam indo embora e os pandas do Zoológico de Atlanta estavam indo embora e não haveria ursos panda em toda a América do Norte, já que não há nenhum no Canadá e apenas um muito antigo no México, fiquei muito chateada. Embora a saída dos pandas fosse esperada devido a obrigações contratuais, muitos veem a mudança como reflexo das tensões crescentes entre Pequim e Washington. E vamos falar agora de sustentabilidade. 4 alunas do ensino médio de um colégio no Rio Grande do Sul desenvolveram uma solução para melhorar a qualidade do ar em grandes centros urbanos. A alternativa gera mais oxigênio do que as árvores. Vamos juntos conferir na reportagem da Maria Clara Leite. 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar. O dado da Organização Mundial da Saúde preocupa e mobiliza estudiosos do mundo todo em busca de soluções para reverter esse quadro. Aqui no Brasil, 4 alunas do ensino médio tiveram sucesso em seus estudos sobre o tema. Desenvolveram uma alternativa capaz de gerar até 60% mais oxigênio do que as árvores. Então, ele é uma alternativa para ambientes mais urbanos que não têm como plantar muitas árvores e daí precisam, querendo ou não, deixar o ar um pouco mais limpo, digamos assim, sabe? Chamada de árvore líquida, a solução utiliza microalgas e 600 litros de água para produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Esse tanque de 600 litros, ele equivale a uma árvore adulta de 10 anos e cerca de 200 metros quadrados de gramado, basicamente. O trabalho das alunas Valentine, Emanuela, Maria Vitória e Manuela integra a atividade de iniciação científica do Colégio Fleming em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. As estudantes contam que a ideia foi inspirada em um projeto desenvolvido na Sérvia. Eu vi esse projeto no Reels da Universidade de Belgrado, que acontece lá no país da Sérvia. E aí peguei, falei para as meninas, vamos fazer, o que vocês acham? E posteriormente a gente entrou em contato com o nosso orientador e ele abraçou nossa ideia e aí a gente começou o projeto. A partir daí, o grupo fez uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria para o fornecimento de algas para o estudo. Orientadas pelo professor de biologia, as alunas então começaram a pesquisa no laboratório do colégio onde elas estudam. E ao longo de todo o primeiro semestre, trabalharam com afinco para que os organismos pudessem se desenvolver e se reproduzir. Então, elas colocaram em água e aí utilizaram os nutrientes para fazer a nutrição das algas, o NPK, elas têm um motorzinho ali para gerar oxigênio, para ficar circulando o ar, né? Eles precisam que circule esse ar. E aí elas foram regenerando, foram produzindo e a gente percebe a produção do oxigênio pelas bolinhas que vão se formando em volta do recipiente, né? No final do último mês de agosto, as estudantes finalizaram a pesquisa. Alcançaram o resultado esperado, com um aquário realmente capaz de purificar o ar poluído com mais eficácia do que as árvores. A parte das algas serem mais eficazes é pela quantidade que elas têm, né? Então, quando a gente olha no oceano, elas têm uma quantidade muito maior de algas do que das plantas, ocupam um espaço maior. Mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado num detalhe importante. Tipo assim, parece que eu posso... agora que eu tenho algas, eu posso desmatar, eu posso tirar as árvores. Não, né? Porque árvores têm todo um outro processo de biodiversidade,
animais que estão relacionados com as árvores, a parte de criação de sombra, que é extremamente importante para ambientes urbanos. A árvore líquida das alunas do Rio Grande do Sul é só uma alternativa que agora depende de patrocínio para, quem sabe, ser implementada nas grandes cidades brasileiras. Se a gente realmente tivesse o dinheiro necessário para investir, a gente conseguiria montar o tanque direitinho nas proporções certas, para não ter uma margem muito grande de erro, né? E conseguir instalar no máximo de lugares que a gente conseguir, né? Para ajudar nessa questão de poluição que está acontecendo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Até mais.